Olá, sejam bem-vindos para mais um tema, nosso canal A Voz que Clama História e Profecia, e ainda trabalhando a série dos livros poéticos, fechando hoje o livro de Jó, o primeiro dessa sequência, e logo vamos estar gravando também o livro de Salmos, ou um resumo dos principais, dos 150 salmos, sintetizando ali os principais temas ou assuntos. E hoje fechando com um pensamento bem interessante: o meu Redentor vive, ou eu sei que meu Redentor vive. O livro de Jó, ele traz à tona questionamentos, perguntas, inquietações do porquê que o justo ele perece ou ele passa por dificuldades, problemas, porque havia uma crença popular, até mesmo nos dias de Jó, e nos nossos dias não é diferente, de que vai sofrer problemas, dificuldades aqueles que andam afastados do Senhor. Isso não é verdade no mundo do pecado do qual nós vivemos. Todos nós estamos sujeitos a sofrer as consequências, os problemas do pecado em si, de escolhas nossas e de escolhas de outras pessoas também, que infelizmente pode levar outros tantos a sofrerem por causa disso. E Jó trabalha bastante essa ideia, e capítulo 19, que eu escolhi hoje para trabalharmos um pouco essa ideia, aqui diz que Jó, embora sofrendo, ele sabe que o seu Redentor vive, ele reconhece isso. E aqui diz que Jó, respondendo aos seus amigos, 19, versículo 1, então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Aos amigos que vieram auxiliar, condoer-se, consolar, acabou, quem sabe, trazendo mais dificuldades para Jó. E ele diz, uma expressão bem usada para a época: já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me, embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Então Jó fala, mesmo que eu tenha errado, mesmo que eu tenha cometido algum delito e a mão de Deus esteja pesando sobre mim, isso é uma situação minha, isso é um problema meu. E ele fala, comigo ficará o meu erro. Versículo 5, se quereis engrandecer-vos contra mim, e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com sua rede me cercou. Verso 7 ele fala ainda, eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Então ele está agora argumentando e falando, olha, dá um pouco de paz, me deixe tranquilo, pensar que é uma situação minha com Deus, porque foi a mão de Deus que me cercou, quem sabe como uma rede, eu clamo violência, não sou ouvido, grito por socorro, porém não há justiça. O verso 8 ele ainda diz, o meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas, ou seja, eu não consigo ver o que está adiante. Até no estudo que fizemos passado, onde estavas? E ali Deus mostra bem claro que o problema maior de Jó foi falar daquilo que ele não conhecia, e quem sabe também conosco não seja diferente. O versículo 9, da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Os tempos de glória, agora então estou passando por dificuldades, apertos. Versículo 10, arruinou-me de todos os lados e eu me vou consumindo a cada dia. Arrancou-me a esperança como uma árvore, inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Então ele agora menciona, admite de certa forma que Deus, o seu problema, a sua guerra, o seu conflito é contra Deus. Talvez não compreendesse todos os porquês, mas diz, olha, deixa que vai ser resolvido entre eu e Deus. Não está adiantando muito as palavras de vocês. Ele continua ainda a falar sobre os mais próximos dele. Versículo 14 ele fala, os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa, as minhas servas, me têm por estranho, até aqueles que dependiam, que eram seus funcionários, vamos dizer assim, me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças, verso 18, ele fala, até as crianças me desprezam. E querendo eu levantar-me, zombam de mim. Então a situação de Jó era realmente
difícil até de falar, tão grave que os amigos ficaram ali 7 dias, pasmados, sem ter o que responder, choraram, rasgaram suas vestes, lançaram pó ao ar. Ele diz ainda no versículo 19, todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Verso 20, os meus ossos se apegam à minha pele, e a minha carne salvei-me só com a pele. Ou seja, os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei de mim, amigos meus. Verso 21. Compadecei de mim, porque a mão de Deus me afligiu. Porque me persegues como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Então ele fala, olha, vocês vieram para me ajudar, mas está me perseguindo assim como Deus. Então ele ainda tinha essa ideia de que Deus o estava afligindo. Talvez não compreendesse tudo. E aqui, a partir do versículo 23, ele fala algo maravilhoso, fechando o pensamento, que é o ponto principal. Eu sei que meu Redentor vive, ou meu Redentor vive. Ele expressa algo que de fato aconteceu. Hoje estamos meditando nesse livro, ou parte dele, justamente porque houve isso que ele desejou. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Isso que eu estou falando, meus questionamentos. Que me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Há uma importância de nossos pensamentos, Salomão até chega a dizer, assim como imaginou a sua alma, assim ele é. Não estou falando aqui que o nosso pensamento vai resolver todas as coisas, né? Mas é a importância de pensarmos em pontos positivos. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é aceitável. Paulo escreve, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é bom, puro, amável, aceitável, eu devo me dedicar, eu devo gastar tempo. E ele fala no versículo 25, que é o tema principal da mensagem, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então deixe comigo, Deus, porque eu acredito que por fim, em algum momento ele vai se levantar sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, primeiramente, eu sei que ele vive. E o apóstolo escreve que aqueles que se aproximam de Deus, primeiramente devem crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. O versículo 26 ele fala, depois revestindo-se meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então eu acredito que mesmo que eu morra, que eu desça para a sepultura, vai haver uma ressurreição. Esse corpo que está aqui agora, só pele e osso, ele vai ser transformado, vai ser renovado. Depois, revestindo-se meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Verso 27, fechando o pensamento ainda, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfaleço o coração dentro de mim. Então, que mensagem, que conforto. Depois de perder todos os bens, os filhos, a saúde, ficar só pele e osso, de tantos questionamentos, tantas perguntas, tantos porquês. E quando o Senhor aparece para ele, que pergunta onde estavas, ele coloca minha mão na boca, Senhor, porque eu falei daquilo que eu não conhecia. Ele reconhece um ponto importante, depois de toda essa dinâmica, essa conversa, o Senhor agora fala para que os amigos de Jó fossem até ele, que Jó orasse por eles. Jó, depois que reconhece que não compreendia, quem sabe, nada, em comparado com a grandiosidade do universo, e ao Jó está orando pelos seus amigos, diz que o Senhor concede a ele em dobro tudo aquilo que ele tinha a princípio. E o seu último estado bem maior do que o primeiro, bem melhor. O Eterno abençoe a você, a sua vida, a sua família, os seus familiares. Não sei quais lutas está passando, quais problemas, questionamentos, por situações das mais diversas, quem sabe problema financeiro, de saúde, familiar, emocional, não importa quais. O Senhor, Ele pode trazer solução para todos os nossos problemas. Talvez não de imediato como o patriarca Jó ele menciona. Eu sei que ele vive, que ele vai se levantar para a terra.
ou por fim se levantará sobre a terra. Mesmo que talvez não tenhamos todas as respostas aqui, mas haverá um dia, um momento que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Diz que a morte não vai existir e nós poderemos estar com o Senhor, com todos os queridos, por toda a eternidade. Que o Senhor o abençoe ricamente. Vamos falar com o Senhor mais uma vez e que venhamos ter essa certeza que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eterno Deus, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, que venhamos entender as verdades que o Senhor quer nos mostrar, a tua grandiosidade, o teu amor, o teu cuidado, apesar de que em muitos momentos passarmos por dificuldades, adversidades, problemas, por consequências de tantas situações que o mundo apresenta, e nem sempre por estarmos em um pecado, mas consequências do pecado no geral, em si. E o Senhor promete nos livrar, nos salvar, nos redimir por toda a eternidade. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te jogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.